Vou começar logo assim. Sem enrolação nenhuma, a gente vai logo para o motivo por que é importante um orçamento bem feito, um orçamento simples, que o cliente vai entender e você vai eliminar o seu concorrente, aquele concorrente barato, aquele cara que chega na tua obra para fazer um orçamento, que o mesmo orçamento que você vai fazer, ele chega na tua obra e fala assim, te faço por tanto. Que bom que você chegou até aqui. Esse é o primeiro vídeo dessa sequência de vídeos e eu vou te falar agora por que é importante ter um orçamento estruturado de forma simples, que o teu cliente vai entender e você vai eliminar aquele concorrente que passa um preço mais barato. Já vou te mostrar como que é a planilha, muito simples de você fazer, não tem como não fazer. Eu vou até deixar um link aqui para você pegar essa planilha pronta e só preencher com os dados do teu cliente, com os seus dados, e as informações que você precisa para cada orçamento. É muito simples de verdade de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer. Mesmo que você nunca tenha mexido numa planilha, ela já está pronta, já vou te mostrar. Sem enrolação, vai ser tudo muito rapidinho. Aqui você vai ficar comigo aqui, mais ou menos, no máximo, acho que uns 10 minutos, no máximo você já vai sair com essa planilha pronta, já para colocar em prática aí para você se dar bem no seu orçamento. Essa planilha é importante porque ela funciona da seguinte forma. Primeiro, quando o cliente chama você para fazer um orçamento, muitas vezes você chega lá e dá aquele friozinho na barriga. Será que eu vou pegar? Será que eu não vou? Principalmente se você tiver com pouco serviço. Que aí você quer não passar um preço caro para não ficar para trás, e também você não pode passar um preço muito barato, porque senão você também fica para trás. E aí dá aquele medo, aquela ânsia de pensar assim, pô, será que eu estou passando um preço justo? Será que esse cliente já tem um preço maior ou menor do que eu tenho? E para isso não acontecer, essa planilha vai te ajudar, com certeza. E o que eu te falo que ela é uma planilha simples de ser informada. E o cliente vai entender o que tem ali. E ele vai excluir aquele cara que vai lá e faz um orçamento lá geral e fala, te faço tudo isso por tanto. Eu vou te mostrar agora na planilha por que isso acontece. Vou compartilhar a tela aqui com você, para você entender de uma vez por todas. Para você entender de verdade por que isso acontece. O exemplo que eu estou colocando aqui é uma planilha que eu já uso há muito tempo. Então, ela foi usada, ela é provada e aprovada por muito tempo já. Eu uso essa planilha já por muitos anos e ela funciona de verdade. Então, ó, aqui, não sei como que está a minha tela aí para você agora, mas aqui você vai colocar o nome do teu cliente ou o nome da empresa. É uma planilha muito simples. Aqui são os seus dados. Você vai levar ela pronta. Aqui eu deixei com o nome da minha empresa, mas você vai mudar. Ela vai em branco aqui nesse espaço. Ela não vai ter o nome da empresa. Aqui vai ter a logomarca da tua empresa. Isso você pode colocar aqui, pode colocar do lado esquerdo, pode colocar na central, onde você achar melhor. Então, primeira coisa, você vai preencher esse espaço aqui de cima. Aqui você vai colocar o nome da tua empresa, se você já tiver uma empresa, senão você coloca o seu nome mesmo. Se você tiver uma empresa para pôr o nome aqui em cima, coloca o teu nome aqui embaixo, o teu telefone de contato no WhatsApp. Se você tiver uma empresa e você quiser, você põe o número do teu CNPJ aqui embaixo. Aqui eu coloco o meu contato de Instagram, que é Empreiteiro Flávio, onde as pessoas olham os meus trabalhos, os meus serviços. Eu uso o Instagram como portfólio do meu trabalho. Aqui você coloca o teu. Pode usar do Facebook, pode não colocar nenhum, você que escolhe. E aqui você vai colocar o nome da pessoa, do teu cliente, ou o nome da empresa. Esse orçamento 01, eu costumo colocar aqui ele como 01 para todos. Para todos os clientes que eu coloco aqui, o primeiro orçamento é o 01. E aí eu vou te explicar agora por que 01, e depois eu vou te mostrar de novo, a gente vai voltar para esse passo aqui depois que terminar o orçamento. No 01, eu faço um orçamento com tudo que o cliente me pediu. Eu faço uma visita lá para o meu cliente, e quando esse cliente me fala tudo o que ele precisa, eu faço todo o orçamento detalhado e mando para ele. Se ele depois falar assim para mim, Flávio, eu quero mudar alguma coisa, eu coloco aqui 02, deixo salvo o primeiro orçamento, com que a gente já tinha combinado, e mando o 02. Mas é isso que eu vou te explicar agora, ó. Primeiro aqui, eu vou colocar, nesse orçamento tem o ambiente que você vai trabalhar, tem a descrição do produto, que é a descrição do serviço que você vai fazer,
a quantidade dos serviços, o valor unitário, o valor total, e aqui você pode, de repente, colocar os dias que você vai trabalhar aqui nessa coluna na lateral direita, você coloca os dias que você vai trabalhar. Então, por exemplo, a planilha já vai chegar assim para você. No primeiro quarto, né, o quarto número 1 que eu coloquei aqui, pintura de 3 paredes. Se eu colocasse aqui que eram 5 quartos, eu colocaria o número 5. E automaticamente o valor aqui já muda. Essa célula, ela já mudou o valor. Tá vendo? Então, eu tenho aqui um serviço de pintura para 3 paredes. Olha agora como é muito simples. Quarto número 1, eu vou pintar 3 paredes, porque uma parede tem um guarda-roupa. Então, eu coloco aqui, pintura de 3 paredes. Quanto que eu vou cobrar para 3 paredes? R$550. A pintura do teto, eu cobro separado o teto. Eu não faço orçamento com pintura de apartamento inteiro por R$5.000, porque normalmente o cliente não sabe o que ele está pagando, e R$5.000 para uma pintura, dependendo do bairro que você está, é caro. Dependendo da metragem do apartamento, é caro. Dependendo da metragem do apartamento, você sai no prejuízo. É muito barato. Então, você tem que fazer essa classificação e essa separação de serviços. E aqui eu coloco aqui, ó, pintura do teto. Pintura do teto. Retiramos a luminária para não sujar de tinta e reinstalamos a luminária depois. Isso valoriza muito, muito, muito o teu trabalho. E aí eu coloquei aqui um teto, que é do quarto 1, R$350. É o valor que eu cobro para a pintura de um teto. Nesse orçamento, a gente vai deixar aqui um apartamento com média de 60 metros quadrados. Mais ou menos 60 metros quadrados, para a gente ter uma base. Um apartamento de 60 metros quadrados, com 2 quartos, sala, as portas e 2 banheiros. No segundo quarto, eu coloco fitar móveis e cobrir com plástico para não sujar. Aí eu coloco aqui. Só para cobrir os móveis com o plástico, eu coloco R$220 só para cobrir. Passar fita crepe e colocar os plásticos. A pintura de 3 paredes do outro quarto, mais R$550. Pintura de teto, mesma coisa, o mesmo preço. A sala, pequenos reparos com massa corrida e lixar. Então, aqui não é pintar. Presta bastante atenção. Pequenos reparos com massa corrida e lixar. Somente isso. R$180. Então, imagina que nesse apartamento, uma pessoa morou, fez furos na parede com prego, com parafuso para colocar quadro, suporte de televisão, e ela retirou tudo isso e a gente vai pintar. Então, a gente vai selar esses furos com massa corrida e vai lixar, deixar preparado para poder pintar depois. E só isso custa R$180. Você demora aí mais ou menos umas 2 horas no máximo para fazer isso. Pintura de todas as paredes da sala, coloquei R$1.200. Lembrando que o apartamento tem mais ou menos 60 metros quadrados. Pintura do teto, retiramos a luminária para não sujar e depois colocamos de volta. A pintura do teto, normalmente na sala, existem 2 luminárias, sala de jantar e sala de estar. Você vai retirar as 2, pintar o teto, vai tirar foto que você retirou as luminárias e depois você manda para o teu cliente. Nas portas, eu sempre cobro porta um valor separado. É claro que cada tipo de porta, dependendo da situação da porta, ele custa mais caro. Aqui eu coloquei uma porta seminova que esteja somente encardida, não precisa de nenhum reparo. Quando a porta não precisa de nenhum reparo, é muito mais simples de pintar. É só desmontar as maçanetas e fechaduras, eu coloco na descrição aqui, maçanetas e fechaduras retiradas, depois montadas de volta. Eu coloquei aqui numa média de 6 portas. 2 banheiros, 2 quartos, cozinha e entrada do apartamento. R$180 cada uma. Só de porta já deu R$1.080. E aqui é normal a gente fazer 6 portas em um dia, ou às vezes em 2 dias. Então você coloca para você, coloca numa média de 3 ou 4 dias, se você não tiver tanta habilidade, mas aqui em média, a gente demora 2 dias no máximo para fazer a pintura de 6 portas. Os tetos dos banheiros. Normalmente, os clientes pedem para pintar os tetos dos banheiros. Pintura de teto do banheiro, retirando as luminárias, é a mesma coisa. 2, cada um eu cobrei R$250, deu R$500, você faz os 2 em um dia só. Então, com certeza, você ganha R$500 em um único dia. O material, ele é
de escolha do cliente ou tua na hora de combinar se o cliente vai comprar o material ou você. Se você for comprar o material, você faz a lista do material que você vai usar. Aqui eu coloquei uma tinta de lata, uma tinta souvenir, uma lata de 18 litros branco fosco, a R$ 599. Esse preço, hoje, aqui praticado, ele custa R$ 499. Eu coloquei R$ 100 de margem para eu usar de combustível e tomar um café de manhã na hora que eu for buscar tinta. Então, o meu café e o meu combustível eu cobrei R$ 100 aqui do cliente. Massa corrida, 900 ml, porque é só para fazer alguns retoques, na sala. Então, eu coloquei 900 ml, que é o suficiente. Aqui, a média de preço praticado é R$ 15 a R$ 19. Eu coloquei 39 também para me ajudar no combustível. Aqui a tinta, eu coloquei tinta coral à base de água, que é a que eu prefiro trabalhar à base de água. Galão de 3,6, normalmente dá para eu pintar 6 portas, se elas não estiverem muito estragadas, se elas estiverem em bom estado. Aqui a média custa R$ 149 o preço, eu coloquei a 179. Fita crepe. A fita crepe aqui custa em média R$ 12, até R$ 14 eu pago, eu consigo pagar. Eu coloquei R$ 19. É uma margem pequenininha para a gente ter, só para a gente se locomover o combustível. A lona plástica, a largura dela tem 4 metros. Coloquei 5 metros de comprimento. Aqui eu pago mais ou menos R$ 8, R$ 9 o metro. Coloquei R$ 14 para o meu cliente. E a lixa, número 220, eu coloquei 10 folhas, que é mais do que o suficiente. E se eu precisar lixar alguma porta para dar uma quebradinha na tinta, eu consigo usar elas. Eu pago, em média, aqui R$ 2,15, R$ 2,50, eu coloquei R$ 3,90 cada uma. Essa observação que tem nesse orçamento, nessa planilha, ela é realmente muito importante para você se dar bem no final do seu orçamento. Aqui, se você combinar que o orçamento, o cliente vai comprar, e você não vai ter essa parte do material no teu orçamento, aí você coloca todo o material por conta e escolha do cliente. Então, ele vai escolher tanto a cor quanto o material. A cor, normalmente, ele escolhe mesmo, mas o material ele vai escolher. E aí, uma observação importante. Material de segunda linha, o valor do orçamento mudará. Quando eu falo material de segunda linha, quando eu falo para você material de segunda linha, o preço vai mudar, é que muitas vezes o cliente ele prefere comprar uma tinta barato, se você combinar com ele de ele comprar para você os pincéis e o rolinho, coisa que eu não faço, eu sempre levo o meu material de ferramenta, eu levo, ele compra coisa assim, mais em conta, achando que vai economizar, porque ele está gastando um pouco mais de mão de obra, e ele economiza um pouco mais de material. Ele compra uma massa corrida que é muito mole e não é tão legal de passar na parede, demora um pouco mais para a gente que é profissional fazer. Ele compra uma tinta de segunda linha, às vezes até de uma marca boa, mas de segunda, terceira linha, e aí você tem que passar, ao invés de 2, 3 demãos para poder cobrir a cor da parede, para deixar uma tinta bem bonita, uma pintura bem bacana, você passa 4, às vezes 5 vezes. Já cheguei a fazer paredes com 8 demãos de tinta, e aí não tinha experiência na época, e eu acreditei que a gente podia economizar junto com o cliente, né, ajudando o cliente a economizar, e acabou que eu me atrapalhei, e isso não é legal, então por isso eu coloco essa observação lá dentro do orçamento. Essa observação, ela é realmente muito importante. Aqui, a gente não trabalha com material de segunda linha. Então, a primeira linha que a gente trabalha, existe a linha econômica. Então, você tem diversas marcas hoje em dia que tem um preço mais econômico que você pode optar e oferecer para o teu cliente para ajudar ele a economizar. Isso é bem legal e ele vai valorizar muito. A primeira é você falar as marcas de tintas que você prefere, dá umas 3 opções aqui. A gente usa muito Sherwin-Williams. Além da Sherwin-Williams, a gente usa Coral, Souvenir, e tem outras marcas que também são boas, são razoáveis. Mas a maioria das vezes, 98% das vezes, a gente usa uma dessas 3 marcas. E o cliente escolhe, na hora que ele vai comprar uma dessas 3, aí é a opção dele. Ou, de repente, ele fala, dessas 3 marcas, Flávio, você pode comprar a que for mais em conta das 3. E aí eu vou numa loja, eu ligo primeiro em 3 lojas que a gente tem aqui de fornecedor, que cada uma tem uma dessas 3 marcas, uma dessas lojas tem as 3, e eu ligo e pergunto o preço. São meus amigos hoje de muito tempo, né, comprando com eles. Eu ligo e pergunto o preço, e aí o melhor preço eu passo para o meu cliente, junto com a minha margem do combustível que eu vou levar, que eu vou gastar tanto indo buscar quanto levar o material. Isso eu sempre coloco a margem
dos meus orçamentos quando eu coloco o material. Então, essa informação, ela é realmente muito importante. Vou compartilhar de volta a tela aqui com você. Você tem que colocar essa observação. E, vamos lá. Além dessa observação, tem uma observação que também é muito importante. Essa observação que também é muito importante, faz parte de toda uma estratégia. Todo esse tipo de informação que eu estou te falando faz parte de uma estratégia para você conquistar o teu cliente. Esse orçamento, ele é previsto, aqui está nas observações, esse orçamento, ele é previsto para uma cor por ambiente, porque isso daí já aconteceu com a gente, de eu passar um orçamento, e depois, na hora que eu fui fazer o serviço, o meu cliente tinha lá já comprado o material e ele comprou 5 cores de tinta diferente. E aí eu tive que pintar os 2 quartos com 2 cores diferentes e a sala com uma cor diferente. Uma era a mesma cor do quarto, uma parede, a outra era a cor da sala. Então, isso é importante de você colocar. Esse orçamento é previsto para uma cor por ambiente. E aí, tudo isso depende do que você vai deixar em acordo com o teu cliente. Nessa planilha também, ela já tem aqui, ó, o valor de mão de obra. Esse aqui é o valor que deu total de mão de obra. 5.880. Valor total do material. Esse material que eu coloquei nesse exemplo para você ver, deu 945. Total geral, 6.825. Formas de pagamento. Até 12 vezes no cartão, pode colocar aqui, até 12 vezes, de 568. É claro que no cartão, você tem que fazer uma soma diferente, colocar, e se você aceita o cartão, na tua maquininha de cartão, ela vai dar um valor diferente desse aqui de 568, porque esse valor, ele está sem juros. E foi só para eu te colocar de exemplo aqui, que o cliente gosta muito de ver esse valor pequeno aqui. Esse valor pequeno nos olhos do cliente é muito, muito interessante. Então, eu te coloquei 3 formas de pagamento para você escolher uma delas para fazer o orçamento. Então, aqui ó, tem a forma de pagamento 50% no início e 50% no término da obra. Esse aqui é dos que eu mais pratico nas minhas obras. 50% no início e 50% no término da obra. Aqui tem uma forma de pagamento que é pagamento por serviço concluído. Esse aqui, normalmente, é os que os clientes mais preferem. Então, conforme você vai concluindo o serviço, se for um serviço maior, né? Quanto mais você for concluindo o serviço, o cliente vai pagando você pelo serviço que você vai concluindo, dependendo do combinado. E aqui uma forma de pagamento a combinar. Normalmente, eu não deixo esse forma de pagamento a combinar, porque gera dúvida na cabeça do cliente. Mas alguns clientes me pedem para a gente combinar uma forma de pagamento diferente. Vamos supor, ao invés de ele me dar 50% no início e 50% no final, ele fala, Fábio, a gente pode fazer 30% no início, 30% no meio e 40% no final da obra? Eu falo que sim, normalmente. Mas aí vai de você entrar em acordo com o cliente. Outra coisa que é importante, que você vai ter nessa planilha aqui, eu diminui um pouquinho a tela para você ver que os valores, quando você muda o valor, ó, você vai prestar atenção aqui nesse valor. Eu vou deixar ele colorido para você ver que ele vai ficar diferente. Vamos lá. Ó, tudo que eu mudar aqui em cima, ele muda lá embaixo. Então, vamos supor que a lata de tinta que eu coloquei aqui, o galão de 3,6, ele aumentou o preço e não custa mais 179, ele custa 229. Então, aqui, ele vai mudar o preço quando eu colocar lá 229. Vou voltar. Ó. Presta atenção aqui
nessa faixa, voltei o preço de 179. Agora vai mudar de novo o valor. Mudou o preço do material. Se eu mudar o preço lá em cima, na minha mão de obra, vamos supor que o meu cliente, ele incluiu um serviço. Ele falou, eu quero também, além de pintar tudo isso, eu quero pintar a grade da minha varanda. Então, você coloca lá a grade da varanda, coloca a descrição, coloca lá serviço de um serviço, e coloca, vamos supor que você coloque lá R$1.000, pintura da grade da varanda, R$1.000. Automaticamente, ele aumenta aqui o preço da mão de obra, aumenta a quantidade nas parcelas, aumenta a quantidade no valor total e aumenta tudo. Essa planilha ela já vai desse jeito para você. Então, ela é bem fácil realmente de você manusear ela. Ela não tem nenhum segredo. Essa planilha ela é muito fácil e simples de fazer. E o que eu falo para você é que o simples funciona. O simples e o básico bem feito funciona de verdade. Essa planilha ela vai estar no link aqui embaixo. Pega depois. Se você quiser fazer uma planilha, eu te ajudo. Você entra em contato comigo por e-mail ou por WhatsApp, ou aqui pelo nosso grupo, que a gente tem dentro da plataforma. Você entra, ou você pega a planilha, ou você me chama, a gente faz uma planilha personalizada. Se você quiser essa planilha pronta, ela já tem... O formato dela já é pronto, você só coloca o nome, o número de quantidade, o valor unitário, que o resto ela se vira. O cálculo ela faz sozinha. Então, vamos supor, você colocou lá pintura de um apartamento em geral. Se você colocar lá 2 apartamentos, vamos supor que você pega uma construtora e vai pintar 2 apartamentos. Colocou pintura apartamento geral, 2 apartamentos de 60 metros quadrados, a R$8.000 cada um, você coloca lá 2, 8.000, ela já vai dar 16.000 automático. E lá embaixo, no valor total, vai estar 16.000, 12 parcelas de tanto, ou 2 de tanto, 2 de 8.000, entrada de 8.000 de 50%, mais 50% de 8.000 no final da obra. E uma coisa bastante interessante dessa planilha, eu vou te mostrar agora, é isso aqui, ó. É que você pode salvar ela para o teu cliente nesse formato. Ele vai pegar essa planilha, ele não vai pegar como se fosse uma planilha de Excel, igual eu estou te mostrando aqui agora. Ele vai pegar assim, ó, você vai aqui em arquivo, salvar como, e lembra que isso aqui vai ficar tudo gravado para você. Aí eu coloco aqui na minha planilha, da minha empresa, aqui, ó, em tipo, está escrito pasta de trabalho do Excel. Você clica, PDF, salvar, e aí é só esperar a mágica acontecer. E aí ela vai chegar para o cliente nesse formato aqui, ó. Vou dar um zoom para você ver melhor como ela ficou. Ela chega nesse formato aqui para o cliente. Quando ele imprimir ou ele for olhar, ela vai estar nesse formato aqui inteiriço, ele não pode mexer na tua planilha, ele não pode colocar valores, ele não tem como editar a tua planilha. Então, ela chega exatamente assim para ele. Ele vai pegar, vai ver item por item, vai salvar ela bonitona, vai pegar item por item, e aí ele continua. E é assim que ele vai te contratar. Agora, depois que você fez tudo isso, já mandou a planilha, já fez todo esse contato, é pouco provável que o teu cliente não te contrate, porque isso é uma muito profissional de apresentar o valor da tua mão de obra, muito profissional de verdade. A planilha é muito simples, é mais simples mexer do que eu te explicar, é muito simples de verdade, mas é algo que funciona muito. A gente já vem praticando há muito tempo essa mesma planilha, desse mesmo formato, e ela funciona na maioria das vezes. A gente perde algum serviço ou outro, às vezes porque a indicação do outro profissional é diferente, e aí eu falo nas outras aulas como recuperar esse cliente e como não perder esse cliente, porque foram, por experiência nossa, do longo do nosso trabalho, alguns clientes a gente perdeu, mas depois a gente acabou recuperando, e eu explico depois em outra aula, essa aqui é só para essa planilha mesmo. E depois que você faz essa planilha, salva ela em PDF,
vai ficar um documento bem bonitão, bem bacana. Você pode deixar ela colorida, colocar ela com a tua cara, com a cara da tua empresa. Aqui atrás de mim agora é a nossa nova logomarca. Essa logo, em breve ela vai estar disponível aí. Já tem nas camisetas. As camisetas novas que a gente já fez, elas já estão lá. Nas camisetas, o pessoal já está usando as camisetas com essa logomarca. Ficou bem legal de lado. Então, essa aula, ela é realmente só isso. Eu espero que você tenha gostado de verdade. Coloca em prática. Se você tiver alguma dúvida, por favor, não fique com dúvida. Liga, chama no WhatsApp, manda um e-mail, chama a gente aqui no grupo da gente do pessoal. Se eu não puder explicar, alguém com certeza de imediato vai te explicar. E às vezes pode ser que demore um pouquinho, porque de repente você manda a mensagem 11 horas da noite, 1 hora da manhã, não sei onde você está, ou que horário que você pode mandar essa mensagem, ou se você mandar em horário comercial, pode ser que todo mundo esteja ocupado e talvez alguém demore um pouquinho para responder, mas você vai ter a resposta. Fica calmo, fica tranquilo. Pergunta e aguarda um pouquinho, que com certeza a gente vai mandar a resposta. Se alguém não te mandar logo de imediato, eu logo em seguida, assim que eu ver a mensagem, eu já te respondo. Combinado? Pega a planilha, usa ela, pega seus clientes, elimina esse cliente que não sabe valorizar o próprio trabalho, e vamos para frente, vamos junto, vamos ganhar dinheiro, porque agora chegou o nosso momento. A gente está vivendo realmente no momento que a mão de obra ela está sendo muito bem valorizada e chegou a nossa vez. Vamos ganhar dinheiro com isso. Combinado? Espero você na próxima aula.